Eu fiz com a fita. Entrou? Tá no ar já. Boa noite. Um jeito aqui de facilitar para riscar. Boa noite. Não entrou? Entrou, mas espera um pouco. E aí? Espera um pouquinho. Está pelado ainda. Está pelado ainda. E aí, pessoal? O Valdete acabou de entrar. Boa noite. Boa noite, Val. Júnior entrou. O Valdete falou, Fabiana quer um duende. Quer, Fabiano, um duende, né? Eu ainda tô fazendo um casal hoje. Ah, um casal? É, vai ficar um olhando pro outro. Ah, o Gustavo entrou aí, ó. Ó. Esse aqui tá sem orelha ainda. Eu trouxe a orelha? O Fernando entrou. Eu esqueci a orelha dele lá. Você pega pra mim? Eu pego lá rapidinho. Tá fechado lá, hein? Fechou? Mas... Coloca o duende aí pra ver. Ela já volta. Foi buscar a orelha do duende que ela esqueceu. Mas já vem. Enquanto isso, vocês vão vendo o duende. Hoje é dia do duende, dia 13 de maio. Tem que colocar uma maçã podre para ele no jardim. É isso, Val? Você que entende de duende? Bom, vou fazer contar uma piada para vocês então. Já que o Fernando pediu. Não deu tempo, ela já voltou. O que foi? Eu ia contar uma piada aqui. Ainda bem que eu voltei rápido. A maçã tem que ser boa, a vó falou. Que eu falei que tinha que colocar uma maçã podre pro duende. Maçã argentina? Boa Voltou. noite, pessoal. Voltei. Vamos começar a pintura do rosto do duende. Vou colocar ele aqui pro ladinho. Aqui eu já fiz a pintura de um
outro rostinho para visualizarem. Por enquanto o pessoal tá chegando, eu vou mostrar como coloca o bracinho do duende. Hoje é dia do duende, dia 13 de maio, e por coincidência a gente tá fazendo a pintura do rostinho do duende. Então aqui, vou me aproximar um pouquinho agora. Eu pego, tem a costura do tecido, eu pego na parte de trás do corpinho, a altura eu deixo mais ou menos uns de meio centímetro a 7 milímetros, 7 milímetros mais ou menos, pra ter um espacinho. Nossa, tava bem longe. Tem um espacinho entre o ombro e onde vai ficar o botão. Eu não sei onde que tá visualizando aí. Então eu começo pela parte de trás até a parte de trás do outro lado. Visualiza se tá retinho. O Valdete falou que tem que colocar leite, maçã e mel pro duende no jardim. É, lá embaixo do IP. E uma Heineken, bem gelada. Não, Heineken ele não pode não. Calculo aqui. Deixa eu olhar de frente que é mais fácil. Passo aqui. Encaixa o botãozinho. Vou puxar deixando um pedaço de linha lá pro outro lado. Essa linha aqui é a linha de pesponto. Eu coloquei ela dupla, tá? Então tem 4 linhas aqui. Tô retornando no outro furinho. Dá pra visualizar, né? Pela parte da frente da costura. Aqui, ó. Da costura do corpinho. A Ivana tá falando que tem uma casa, perto da casa, na cidade dela, que tem um nó. Tem um nó no quintal. Um nó? Eles trocam as flores todo dia. Confesso, tenho medo de passar por ela. Ó, vou encaixar o outro Eu não entendi bracinho. o nó, né? Visualiza para ver se tá na mesma altura o bracinho. E vai passar aqui pro outro lado. Encaixo aqui na ponta da agulha o outro botão e puxo. Ela foi um duende. Tem um duende no quintal. Um duende? É. Aí tem os duendes que dá medo mesmo. Deve ser um troll, não deve ser um duende. Volto aqui, ó. Vai voltar a discussão sobre o troll e duende, né? Pelo outro buraquinho do botão e vou passar somente pelo braço agora. Não volta pro corpo, porque a outra linha tá aqui esperando para ser amarrada.
aqui, gente. Cadê a tesoura, né? Ah, tá aqui, aqui. A Fran entrou e falou boa noite. Boa noite, Fran. Então, aqui, ó. Tanto a perna quanto o braço é esse mesmo jeito. Tô aqui adiantando, colocando os bracinhos por enquanto que o pessoal tá chegando. Dá um nó. Nossa, hoje eu tô atrapalhada. E normalmente eu já coloco dentro da agulha e passo por dentro do corpinho para dar um acabamento. Então eu encaixo aqui bem perto do nozinho onde foi feito. Passo a linha. Pela casinha da agulha. Todo mundo tá com a tinta. Quem fez o duende aí, me conta. Nossa, aqui tem mosquita. Não quer ir. Quebrei minha agulha. Agulha ou linha? A agulha. E não veio a linha. Teimoso. Então, esse duende, ele fica em pezinho. Tá? Nós vamos começar a pintura. Eu fiz mais ou menos um esboço aqui para ir auxiliando no desenvolver da aula para ficar mais rápido um pouquinho, tá? Então, aqui eu vou tirar aqui a bolinha do meio aqui do olhinho para mostrar para vocês. A Marilena falou que só cortou o molde. E a Ivana começou a fazer, mas ela parou para fazer uma encomenda. Ah, essas encomendas de máscara são terríveis, né? Olha, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passando mais ou menos as medidas para vocês conseguirem riscar mais fácil o rostinho. Então, ó, da costura do meio, da costura do meio do rosto, eu vou pegar e calcular aqui 2 centímetros, vou pegar uma moedinha de 10 centavos, é mais fácil falar com a moedinha, porque aí todo mundo tem a moedinha de 10 centavos e vai conseguir fazer na mesma proporção, tá bom? Então, eu venho aqui, aonde terminou aqui a pontinha aqui do nariz, né? Que seria aqui embaixo, e vou medir 2 centímetros. Desses 2 centímetros, eu coloco a moedinha aqui e vou fazer a volta. Vou fazendo com a caneta azul, se vocês conseguem enxergar melhor. Cadê a caneta azul? Achei. Então, eu fiz aqui, ó, a voltinha.
na moeda de 10 centímetros, de 10 centavos. Oh, meu Deus, hoje eu tô. Calculo aqui novamente pro outro lado 2 centímetros. Aqui do finalzinho do nariz. E coloco a moedinha novamente. E vou riscar a parte em volta da moedinha. Seria isso daqui. Agora, do risco da costura aqui do meio, eu vou deixar mais ou menos, ó, 1 centímetro da costura até a ponta aqui. Então, eu coloco aqui no meio, para as duas pontas virem na mesma altura. Calculo da parte onde a gente marcou para 2 centímetros para cada lado, eu vou colocar, acho que em torno de 1 centímetro para cima desse pontinho, que seria aqui, e vou calcular aqui, ó. Desse 1 centímetro, coloca 2,5 centímetros. Então, fica aqui, ó. Aí, vai marcar aqui, no meio do 3, né? Nos 2,5 centímetros. E no 1, no 0, seria, né? Deu pra entender? Tô meio confusa hoje. Aí, eu venho dessa ponta da moedinha e arredondo até a ponta que nós marcamos. E aqui, arredondo até a outra ponta. Aqui, a mesma coisa. Arredondo até aqui, ó, a moeda, o risco da moeda, e na parte de cima, novamente. Ficou fácil assim de entender? Depois aqui, eu só vou fazer uma bolinha. Aqui, no caso, esse duende tá olhando pro lado, tá? Então, eu vou fazer uma bolinha pra cá. E essa outra bolinha vai ficar pro mesmo lado. Tá bom? Aí, a parte da pálpebra aqui em cima. Faz um risquinho de um lado e do outro. Aqui a sobrancelha a gente não precisa se preocupar agora. Aí, aqui na parte do nariz, eu já, da ponta do nariz, eu desço em linha reta e faço uma curvinha. Do outro lado, a mesma coisa. Visualiza se tá a mesma distância um lado do outro. E marca a narina com 2 risquinhos na vertical, que seria esses aqui. Já dá o efeito do narizinho. E a boquinha, dá pra ver aí? Dá. A boquinha, ó, você pode fazer uma bolinha aqui no meio e puxar essa bolinha para os dois lados. Tá? Depois aqui no meio vai ser o contorno com o marrom para dar o efeito de sombra da boca. Então, vamos começar a pintura com branco, tinta de tecido branco da Acrylex.
pincel chato, língua de gato número 2. Eu praticamente pinto esse rosto todinho com o pincel número 2, a não ser na parte dos cílios, que é o número 0, e a bochecha e o sombreado que vou com o pituá número 4 ou número 6. Número 4. Peguei o branco aqui. Gosto sempre de usar um pratinho para ir tirando o excesso. Vamos limpar aqui para diminuir a bagunça. Então, eu tiro o excesso. Alguma pergunta? A Ivana falou que tá ficando bem fácil de entender. Ai, que bom. A Marilena falou que pode ser o cabelo rosa. Ela já viu, ela? E a Fran falou que lindeza. Nem vou piscar para prestar atenção. Ó, então, pouca tinta. Deixa eu fazer assim para vocês visualizarem o mesmo ângulo que eu. Melhorou, sim? Melhorou. Então, esse é o pincel língua de gato número 2. Quando eu chego aqui no cantinho, eu viro o pincel para pegar a quininha mais certinha, tá? Aqui melhor. Ou você quer vir com a Não, tá bom sim. câmera mais pra cá? Senão daqui a pouco eu tô saindo da mesa. É que você se mexe muito. Vai pra lá, vai pra cá. É falta de costume com a câmera. A Sandra tá falando que tá ficando lindo. Ai, obrigada, Sandra. Quero ver vocês depois marcando, hein? Faz ele e marca lá no Instagram. Marcar o quê? Hashtag Delcarlo Atelier? Pra ver. Quero ver o pessoal usando a criatividade. Aqui, cantinho. A Adri falou que vai tentar. Você vai conseguir. Não desanima. Então, espalhando bem a tinta, nada de excesso. Só fica de olho nas horas aí pra mim. Pessoal, que cor que vocês preferem? Esse daqui eu fiz, ele seria um esverdeado, um castanho esverdeado. Esse outro eu fiz já um tom mais verde. O que vocês preferem? Vocês preferem algum desses tons? Prefere um tom de azul, um tom de acinzentado? Qual a preferência aí? Nossa, acho que entrou um cisco no meu olho. É hoje. A Ivana falou azul. Acho que saiu.
azul. Todo mundo concorda? Eu li uma. A Adri falou: o tom de azul deve ficar lindo. A Sandra também, gostei do azul. A Marilena azul. Esse tom aqui, ele é o verde country. Aquele outro castanho esverdeado é o marrom com um pouco de verde abacate por cima. Então, nós vamos com azul. Azul eu vou usar o azul petróleo, mas pode usar qualquer tom de azul. Vai da preferência de vocês, tá? Aqui o azul petróleo eu gosto porque dá um tom meio, um azul esverdeado. Acho que fica bonito o efeito. Então, aqui, ó. Eu não preciso pegar bem aqui na quininha, porque ainda vai um risquinho branco aqui do lado, tá? Alguma dúvida, pessoal, pode perguntar. Esse aqui, a cabeça já tá presa no corpo, dá um pouquinho mais de trabalho, porque fica virando o corpo para um lado e para o outro. Mas como ele é pequenininho, não é tão difícil. O ruim é quando é aquelas bonecas de 35, 40 centímetros, aí atrapalha muito as pernas. Deixa eu visualizar aqui. Deixa eu ver cá. Pronto. Você falou a cor da tinta? Esse é o azul petróleo. Acho que elas pensaram que é azul mais claro. Não, vai clarear ainda, podem ficar tranquilos. Então, aqui. Essa parte tem que contornar bem certinho, porque o contorno já é a parte final dessa pupila, não, íris. Ai, caramba, eu sempre confundo isso. É íris, né? Quando você dilata a pupila, fica assim, ó. A pupila, então, é Isso é a íris. o pontinho pretinho. Então, é a íris. Então, agora, ó, venho com branco. Pincel limpo. Lavei o pincel, isso. Pouca tinta. Venho aqui e faço uma meia lua. Então não mistura a tinta antes. Não. Você faz a composição na hora. Isso. A G entrou, falou boa noite. Boa noite, G. É G? É. Ó. Fica parecendo um... Você vai passando, explica pra elas como que você passou
azul céu. Tá A vendo? posição Ó, eu faço... pincel. O pincel, ele não tá deitado, ele tá de lado, vou e volto. Esse efeito fica muito bonito. Com pouca tinta. É pouquíssima tinta branca, é só uma sujeirinha. E a tinta azul ainda tem que estar úmida, ainda tem que estar molhada a tinta, não pode estar seca. Ó. De um lado tá limpo e do outro uma sujeirinha de branco. Vou e volto. Procura não se aproximar muito da borda, porque no que você vai esfumaçando, você automaticamente vai dar uma descidinha, ó. Se você chega muito perto, você perde esse efeito de contorno do olho, ó. Fiz esse esfumado, agora esfumaçado, volto com branco novamente, tiro o excesso e passo um pouquinho mais, dando um pouco mais de brilho. Dá pra ver? Limpo o pincel novamente, pego um pouquinho mais de branco. E faço novamente o degradê de cor. Esse aqui ficou um pouquinho mais escuro, então limpo o pincel. Quando eu falo limpo o pincel, é limpar só no paninho, não tô lavando, tá? Ó, e aqui tá alto ali. Ó. Ficou desse jeito. Deixa eu ver aqui de frente. Esse olhinho aqui, ó, ficou faltando um pouquinho mais de azul. Aqui ficou bem menor a íris dele. Se acontecer isso, dá pra acertar. Contorno aqui. Com cuidado. Volto lá no branco. E faço novamente aqui. Acertando esse olhinho. André entrou agora. Só consegui entrar agora. Tá de castigo da escola, né? Agora nós vamos colocar o pontinho da pupila. Da pupila. Espero que eu esteja falando certo. Com o tom de preto. Então, lavei o pincel, sequei. Baixa um pouquinho a minha voz. Eu fico escutando a minha voz, eu não gosto. O pessoal fala que tava sem som. Tava sem som que eu tava quietinha, não tava falando nada. Ó.
bem pouquinho de tinta preta. Faço. Não gostei. Não gostei. O que acontece? Perdeu? Não, gente. Não perdeu nada. A gente arruma. Venho aqui com outro pincelzinho. Tiro esse preto. Volto com outro pincelzinho. Número 4. Número 2. Língua de gato. Com o branco. E vou dar uma esfumaçadinha um pouquinho mais pra cá. Porque eu acho que ficou muito pra lá. A íris. E ela tem que vir mais pra cá. Porque ele tá olhando pro lado. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu acertar já aqui pra não fazer errado. Tá? Viu que quando trabalha com pouca tinta, é fácil de arrumar quando dá algum errinho. Então, volto aqui com preto, tiro o excesso no pratinho. Tem pessoas que gostam de passar na mão, aí vai da escolha de cada um. Isso daqui é mais ou menos o mesmo estilo que a outra bonequinha que eu ensinei a pintura. Depois que pintei a pupila, eu vou tirar o excesso de tinta no pano, limpo bem. Quando ele estiver só soltando uma sujeirinha, eu vou fazer um esfumaçado aqui, ó, com o pincelzinho deitadinho assim mesmo, ó. Só uma sujeirinha. De um lado e no outro aqui, na parte branca do olho. Fez essa sujeirinha, vem aqui na parte de baixo e dá uma sujadinha também. Esse efeito faz com que a parte branca do olho se sobressaia, dá mais destaque nela. Nossa, mas uma coisinha de nada. Mas é que dá um efeito muito bonito no olho. Por enquanto que a parte do azulzinho vai dando uma secadinha, nós podemos já fazer a parte da pálpebra lá em cima. Então, venho com o língua de gato, pode ser com o pincel 0 também, tá? Ele de lado, apoia sempre o dedo para não pegar muita força em cima da cerda, que é o que faz o traço ficar grosso. Então, de vez apoiar na cerda, você vai apoiar no dedinho aqui do lado. A tinta tá meio grossa, então tô dando uma diluída nela.
e faço o contorninho até aqui. Aqui, limpo o pincel e dou uma esfumaçadinha aqui na parte do olhinho. Mesma coisa lá do outro lado. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pergunta. Aqui, ó, eu puxo um pouquinho pra fora aqui do olhinho, esqueci de puxar aqui. Nenhuma dúvida? André tá falando que a live dela vai ficar pra semana que vem. Mosaico com casca de ovo. Ó, dou uma esfumaçadinha aqui. E na parte de baixo, eu vou até tirar o risco da caneta para vocês visualizarem onde que vai pegar esse tracinho que eu vou fazer, tá? Porque não é o olho todo. Ó, tirei o risco da caneta para vocês conseguirem enxergar. Vou pegar o pincel 0. Tinta preta. Vou diluir um pouquinho essa tinta. Então, uns pelinhos aqui. E vou passar... Não vou passar daqui, da parte da pálpebra aqui de cima. Eu vou deixar um espacinho e vou fazer o contorninho aqui. Ó, tô apoiando aqui, ó, o dedinho no meu dedão aqui que tá segurando a cabeça. Por isso que eu consigo ficar só na pontinha do pincel, tá? Eu não vou lá em cima, eu vou até aqui, somente. Viu como o traço fica bem fininho? Aqui a mesma coisa. Tô apoiando aqui. Não subo até lá em cima. Quanto tempo já passou pra eu ir me programando aqui pra não passar do limite. E conseguir passar o rosto todo. Então,
Então, o olhinho, praticamente isso aqui. A única coisa que eu vou fazer é dar um pouco mais de brilho no olhar. Então, eu pego o branco novamente. Já deu uma secadinha nesse tom de azul. Então, eu venho aqui e dou outra esfumaçada, ó. Limpo o pincel no paninho e dou uma esfregadinha a mais. Só na parte azul, não pego na parte da pupila. Eu tô parecendo a Érica com o ovo, né? A Érica confunde a gema com a clara. Então, clareei. Pego aqui, ó, a pontinha do pincel, dá pra visualizar aí? Dá. No branco. Aí vejo da onde tá vindo o brilho. Tá vindo do lado direito do rostinho. Ele tá olhando pra lá, mas o brilho tá vindo de cá, a luz. Então, eu vou colocar aqui um pontinho. Posso colocar mais 2 menores aqui. Quando faz o brilho do outro lado, o brilho continua igual. Então, vai ficar um maiorzinho aqui e os outros 2 menores. Tá? Agora, vamos para a parte do nariz e da boca. Lavei o pincel, vou pegar o tom de chocolate. Vamos terminar aqui a parte do olho, que Tem eu 10 esqueci a minutos. parte de cima. Espero que eu consiga. Então, peguei o chocolate, tirei o excesso no paninho e vou fazer aqui do lado de cima dessa pálpebra. Vê se eu não tô fugindo aí. Tá? É só uma sujeirinha. Quando a caneta sai, fica bem suave. Faço a mesma coisa nas narinas, aqui do ladinho, pelo lado de fora. Vou e volto. Só nesse cantinho, pelo lado de fora, tá vendo? Viro aqui.
visualizar. Já. Depois eu venho com o rústico. E vou pintar já os furinhos aqui da narina. Dá pra ver, né? Uhum. Eu falo, nossa, mas ficou tão forte. Ele é assim mesmo, tá? Que depois eu faço um efeito de esfumaçado pra apagar esses riscos mais fortes. Com esse mesmo rústico, eu vou fazer o risquinho da narina aqui na lateral. Aqui. A outra narina. Se acabar a live, a gente volta pra terminar essa parte Tem do que dar roxinho. uns 15 a 20 minutos, né? Pra salvar e depois voltar, né? O que vocês acham? Preferem terminar hoje, voltando numa outra live, ou deixar pra semana que vem, caso não dê pra terminar? Espero que dê. Vou passar agora na boca vermelho queimado. Qual que é a cor? É vermelho queimado? Vermelho queimado. A G tá perguntando qual a cor que posso substituir o rústico. O rústico, você pode misturar o marrom com um pouco de preto, para escurecer o marrom a ponto de ficar um tom de chocolate. Tá vendo? Só que assim, o chocolate é muito claro. Seria um chocolate ao leite. E o rústico, ele fica mais para um chocolate meio amargo. Então, você misturando o marrom com o preto, dá o tom do rústico. Bem pouquinho de preto, tá? Nós estamos falando tudo pra terminar hoje a pintura. Vamos tentar. E semana que vem é a roupa, né? Isso. E o cabelo. Então, ó, vermelho queimado, né? Passei na boquinha, deixando o contorninho do lábio aqui em cima. Ou se quiser, pode deixar esse lábio arredondado também, fica bonitinho. Ai, puxa um pouquinho mais pra cá que eu tô indo em direção ao celular e tá... Ela tá parada, você que tá. Tô me esticando. A Ivana falou que semana que vem o dela vai estar pronto. Uau! Quero ver, hein? Ó, passei o vermelho queimado e agora por cima, porque só o vermelho queimado ele vai dar um tom muito pálido quando eu colocar o branco. Então eu coloco junto com o vermelho queimado o rosa antigo. Eu dou uma passadinha do rosa antigo e aí ele vai ficar um efeito mais rosadinho. Faço só aqui no meio, fazendo uma bolinha aqui no meio, que seria mais onde vai ficar a parte do brilho mesmo, tá? Venho com o branco agora, dou uma batidinha aqui embaixo e outra batidinha aqui em cima.
limpa o pincel tirando o excesso de tinta e dá a esfumaçada. Então, fiz uma bolinha aqui e aqui um oval. Seria isso mesmo. E aí, no meio, eu vou fazer com pincel zero e risquinho com o rústico. Espero que esteja certinho, porque eu tô de lado e acaba não visualizando direito. Tá? Depois que eu fiz isso, eu venho aqui embaixo com o pincelzinho, praticamente não tem tinta nenhuma, e dou um esfumaçado com essa boca. Essa boquinha também fica muito bonitinha pra boneca. E é super fácil de fazer. Só que pra boneca você só deixaria menos risquinho pras laterais. Menos cantinho de boca. Aí aqui eu volto com um pouquinho mais de brilho nesse lábio. Vai dar tempo? Vamos torcer. 2 minutos. Venho com o rústico. Limpo no paninho, tirando o excesso e passo aqui embaixo. O cabelo é pelúcia? A Mariana tá perguntando. O cabelo é lã. Lã amulê. Parece uma pelúcia, né? Ó, então a boca tá prontinha. Só que qual a diferença de uma boca para outra? O efeito de esfumaçado. Então, eu venho agora aqui, ó, com pituá branco e branco. Vou pegar o pituá número 4. Pego um pouquinho de branco. Pegou aqui? Esfumaçadinho, pegou, né? Ó, tiro o excesso de tinta. 27 segundos. É, Tá acabando. gente, Vai fazer depois? A gente volta daqui a 10 minutos para eu dar continuidade nesse rostinho. Pode ser, pessoal? Porque aí dá tempo dele gravar essa live para depois colocar no YouTube e aí a gente volta para terminar esse rostinho. Aí eu consigo dar... Acabou? Uhum.